Olá, meu nome é Márcio Nucci, eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou apresentar aqui um módulo de educação continuada do site Micologia Online. Hoje eu vou falar com você como eu trato fusariose invasiva. Ao longo dos próximos 10 minutos, eu vou discutir com você quais são as opções terapêuticas para fusariose invasiva. Nós vamos ver se os testes de suscetibilidade ajudam a definir o tratamento, quais são os determinantes do prognóstico, qual é a droga de escolha e quando eu acho que a gente deve mudar o tratamento inicial. Muito bem. Vamos ver quais são as opções de tratamento da fusariose invasiva. Esses dados na tabela do cutoff epidemiológico de Fusarium, várias cepas de Fusarium de um estudo multicêntrico publicado agora em 2016, mostram primeiro que as concentrações inibitórias mínimas são bastante altas, independente da droga, independente da espécie de Fusarium. A gente pode ver também que entre as espécies, Fusarium solani, que está na última linha, é aquele que tem os valores de concentração inibitória mais altas e que é exatamente a espécie mais frequente no nosso meio. Entre as drogas, a gente vê também que a anfotericina B tem concentrações inibitórias mínimas um pouco mais baixas comparada com voriconazol e posaconazol. E falando do isavuconazol, que é um novo azólico que ainda não está no mercado do Brasil, mas pode vir a chegar, tem esse dado de 6 isolados com variação de concentração inibitória mínima parecida com a dos outros azólicos. Então, sumarizando, a gente vê pela atividade in vitro e pela experiência clínica que a gente tem na literatura, eu diria que as duas opções razoáveis hoje para tratar fusariose invasiva são a anfotericina B e voriconazol. Muito bem, será que os testes de suscetibilidade ajudam a definir o tratamento da fusariose? Como a gente pode ver nesse slide, esse dado não está publicado ainda, a gente comparou a distribuição das concentrações inibitórias mínimas de Fusarium para voriconazol e correlacionamos com sobrevida ou morte em 30 dias. Então você pode ver no azul sobreviveu, no vermelho morreu e não existe nenhum padrão que possa nos sugerir que haja uma correlação entre concentração inibitória mínima e o desfecho. Se a gente compara as concentrações inibitórias mínimas, o MIC 50, a mediana, o MIC 90, nenhum padrão. Então, aparentemente, o dado in vitro não ajuda a definir o tratamento. Quais são os determinantes do prognóstico? Como a gente pode ver desse slide, no qual a gente analisou em análise multivariada 2 fatores que emergiram, todos os dois ligados ao hospedeiro, que são neutropenia e uso de corticosteroide. Então a gente pode ver quando nenhum dos dois está presente, a curva lá de cima, 67% de sobrevida. Em comparação, quando os 2 fatores estão presentes, ou seja, neutropenia persistente e uso de corticosteroide, nenhum paciente sobreviveu, independente da droga antifúngica que o paciente recebeu. Então, a imunidade desempenha um papel fundamental no desfecho do paciente com fusariose invasiva e os 2 fatores fundamentais, neutropenia e uso de corticosteroide. Qual é a droga de escolha? Diante do que eu mostrei, são grandes os desafios para escolher a droga de tratamento para fusariose invasiva. Não tem nenhum estudo randomizado, os dados in vitro aparentemente não se correlacionam com a evolução, existem poucas opções, anfotericina B e voriconazol, não sabemos sobre posaconazol e isavuconazol, e os fatores do hospedeiro são os grandes determinantes da evolução. Muito bem. Aqui tem uma curva de Kaplan-Meier de 110 pacientes que receberam anfotericina B desoxicolato, dessa nossa publicação de 2 anos atrás, sobrevida mediana de 33 dias, uma sobrevida atuarial em 90 dias de só 28%. Então, um resultado muito ruim com a anfotericina B desoxicolato. Quando a gente analisa a preparação lipídica de anfotericina B, a gente vê aqui a maioria desses 34 pacientes recebeu anfotericina B em lipossoma. A gente vê uma sobrevida mediana quase o dobro e uma sobrevida em 90 dias também praticamente o dobro daquela da anfotericina B desoxicolato. Quando a gente olha a curva de voriconazol, 38 pacientes, a gente tem dados bastante semelhantes àqueles observados com a anfotericina B em lipídio. Sobrevida mediana de 56 dias e uma sobrevida em 90 dias de 60%. De forma que quando a gente plota
todas as curvas em uma única curva de Kaplan-Meier, o que emerge de uma forma bastante clara é que não dá para você tratar um paciente com fusariose invasiva com anfotericina B desoxicolato. O resultado é muito ruim e você não deve fazê-lo. Ou voriconazol ou uma preparação lipídica de anfotericina B. Uma das grandes dilemas, umas grandes perguntas que sempre a gente se faz na beira do leito é se vale a pena a gente fazer terapia combinada de início num paciente com fusariose invasiva. Antes de falar da terapia combinada, eu vou falar muito rápido do posaconazol e do isavuconazol. Posaconazol, alguns relatos de casos, vocês podem ver aqui, duas referências, e o isavuconazol tem um trabalho apresentado em congresso, 9 pacientes, 7 como terapia primária, uma sobrevida em 90 dias de 44%. Então, por enquanto, não dá para a gente falar nem de posaconazol e isavuconazol como droga para tratamento de fusariose. Voltando para o tema terapia combinada, a gente procurou analisar nessa série grande de 200 e tantos pacientes qual tinha sido o desfecho dos pacientes que tinham recebido terapia combinada ou monoterapia. E como vocês podem ver, das duas curvas elas são absolutamente superponíveis, o que sugere que terapia combinada não seja vantajoso em relação à monoterapia na fusariose. No entanto, quando a gente analisou esses dados, a gente percebeu que a maioria dos pacientes que tinha recebido terapia combinada era mais grave. Então, assim, houve uma tendência do médico prescrever de início terapia combinada para o paciente mais grave. De forma que a moral da história é que a gente não pode, de uma forma contundente, dizer que terapia combinada não seja superior à monoterapia para tratar fusariose. Com esses dados, a gente não pode dizer. Então, qual é a minha opinião para tratar a fusariose invasiva? O que eu faço nos meus pacientes? Minha sugestão é que se comece o tratamento com anfotericina B em lipossoma na dose de 3 mg por quilo por dia. Dose mais alta muita gente usa, não existe nenhuma evidência, os dados com fusarium são escassos, mas de estudos em outras doenças, em aspergilose, doses mais altas de anfotericina B lipossomal não resultaram num benefício maior do que a dose de 3 mg por quilo por dia e tiveram os pacientes mais efeitos colaterais. Então, anfo-B em lipossoma 3 por quilo por dia ou voriconazol venoso na dose de 6 mg por quilo de 12 em 12 horas, passando para 4 por quilo de 12 em 12 nos dias subsequentes. Anfotericina B complexo lipídico é uma opção, dose de 5 mg por quilo por dia. Tem um pouquinho mais de efeito colateral, mas nitidamente é muito melhor do que se você tiver ou anfo-B complexo lipídico ou anfo-B desoxicolato, você não deve usar anfo-B desoxicolato. Se o paciente tiver neutropênico acrescente G-CSF, não existe dado sólido que sugira que o G-CSF seja de algum benefício real, mas talvez você acelere um pouco a recuperação neutrofílica. Quando começa a sair neutrófilo, ele migra mais para a periferia. Nós não temos dado sólido, mas acaba todo mundo fazer isso. Troque para voriconazol oral depois de alguns dias de terapia venosa, 5, 7 dias ou mais ou menos, se o paciente estiver melhorando, e a duração do tratamento é absolutamente individualizada. Se o paciente recupera rápido a medula, não tem mais nenhuma lesão, está muito bem, você pode suspender o tratamento. Finalmente, quando mudar o tratamento? Aqui eu vou dar algumas indicações bastante objetivas de que o curso clínico está piorando. Primeiro, aparecimento de novas lesões de pele. Fotografe, marque, conte o número de lesões, porque se o paciente, no dia seguinte ou daqui a 2, 3 dias de tratamento, começa a aparecer mais lesão, significa que ele não está melhorando, ele está piorando. O que a gente espera com o tratamento inicial da fusariose é que não surja nenhuma nova lesão. E as lesões, então, vão evoluindo até elas ficarem absolutamente planas. Colha mais hemocultura persistentemente positiva é sinal de piora clínica. Piora de sintoma respiratório, embora tenha um porém, que quando o paciente recupera o neutrófilo, é comum ele piorar clinicamente, a imagem piorar. Então tem essa questão, se o paciente continua neutropênico, ele é não neutropênico, uma piora de sintoma respiratório pode indicar que está piorando. Surgimento de novas manifestações clínicas e lembrar que só febre persistente não é um critério. O que eu faço se o paciente está piorando? Acrescento uma segunda droga, ou voriconazol se ele estava usando anfo-B, ou anfo-B se estava usando voriconazol. Se ele estava neutropênico, considerar a transfusão de granulócitos, especialmente se a expectativa de neutropenia não é nem tão curta que ele não vai recuperar rápido, nem tão muito longa que a transfusão de granulócitos não melhore. E se não está neutropênico, a gente recomenda em geral acrescentar gama-interferon e ou o GM-CSF, embora
não haja dados sólidos que consubstanciem. É isso então e até a próxima. Obrigado.